Que bom que você está aí participando. Esse é o segundo passo do Viva a Plenitude. Nós tivemos já o primeiro passo. Se você perdeu, nas descrições você vai encontrar o link ali para poder assistir. Mas no primeiro passo nós vimos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E qual é a natureza de Deus? Espiritual, amorosa. Qual é a natureza que nós herdamos de Deus nessa semelhança com Deus? Espiritual, amorosa. E nós estamos vivendo um processo de reconquistar isso. Perdemos isso por ocasião do pecado, quando entrou o pecado nesse mundo, e agora o plano de Deus é que isso seja feito na sua vida e na minha vida, esse tipo de natureza. E todos nós fomos criados com esse propósito por Deus. E hoje nós vamos ver o contexto, como Deus dirige o seu povo. E vamos perceber como Deus, nos seus planos, ele alcança os homens em cada época com planos específicos. E esses planos específicos ou desdobramentos deste plano de Deus é chamado de verdade presente. Que é o plano específico de Deus para cada época. E também Satanás, no contexto do grande conflito, também desdobra os seus planos em cada época para destruir, apagar a imagem de Deus no ser humano, escravizar a sua mente, para que você não possa estar participando nessa natureza amorosa de Deus. Olha o que diz esse pensamento. A obra de Deus é a mesma em todos os tempos, embora haja graus diversos de desenvolvimento e diferentes manifestações de seu poder para satisfazer as necessidades dos homens nas várias épocas. E quando você olha a história do povo de Deus, você percebe isso. Veja, aqui temos algumas partes, Éden, queda, Noé, Abraão. Em cada tempo desse, o plano de Deus, de maneira específica, para alcançar, para conduzir, para ajudar as pessoas, como uma ferramenta de evangelismo, como um plano de proteção para o seu povo, estava ali. E olha, assim foi durante todo o tempo. E nós hoje, de maneira específica, você sabe que nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. E nesse fim do tempo do fim, Deus também tem planos para todos nós, para que nós possamos viver e refletir a sua imagem e semelhança. E nesse contexto todo, não esqueça que nós estamos vivendo um grande conflito. E nesse grande conflito, de um lado está Deus, e o plano de Deus é buscar, salvar, redimir. E nessa Semana Santa estamos lembrando isso, não é mesmo? Deus enviou o seu Filho para salvar, resgatar o pecador, que somos todos nós. E por outro lado também tem Satanás, que quer destruir, enganar, armar ciladas para prender e escravizar o homem e assim destruir a imagem e semelhança de Deus. Agora veja, nesse grande conflito, como que Deus age? Através de força, poder, concedendo armadura para que você possa resistir aos enganos que o inimigo tem colocado diante de você. Olha esse pensamento do livro de Efésios, capítulo 6, versos 10 a 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está ali, revistam-se da armadura de Deus. E aí também já diz, não é? Astutas ciladas de Satanás. E realmente o nosso inimigo, essa é a estratégia dele. Astutas ciladas para poder prender, enganar e tirar a mente do homem para que ela possa refletir a imagem e semelhança de Deus. E Deus, como que ele age? Através dos profetas, Deus se antecipa a essas ciladas que o inimigo prepara para todos nós, para que você possa, e eu, todos nós, possamos saber quais são as armadilhas, as astutas ciladas que o inimigo tem colocado, para que a gente possa perceber e não ser enganados.
Quero mencionar aqui uma dessas armadilhas que o inimigo tem colocado para esse tempo. E é uma armadilha conhecida de todos nós, mas talvez a gente não saiba a profundidade dos efeitos disso que Satanás tem colocado. Olha aqui esses estimulantes. Você conhece esses estimulantes? São muito comuns, muito usados ali. Veja que todos eles são muito difundidos. E esses estimulantes, na realidade, embora atrativos, agradáveis, mas eles são uma armadilha para todos nós. Você sabe que nós estamos aí no ano de Olimpíada e os atletas olímpicos não podem usar estimulantes. Não pode usar. Só que veja, mais do que aspectos físicos de prejuízo, faz mal, alguma coisa, olha o que mais está por trás dessas coisas que estão aí diante de todos nós. O livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 327, falando de estimulantes, diz assim, olha, o uso de estimulantes antinaturais é danoso à saúde, tem influência obscurecedora sobre o cérebro, tornando-lhe impossível apreciar coisas eternas. Você percebe que sai do aspecto de fazer mal? Obscurece o cérebro, torna impossível apreciar coisas eternas. Olha o perigo que é isso. E mais ainda, na página 422 e 23 diz, por meio do uso de estimulantes, sofre todo o organismo. A mente é prejudicada. Lembra que a estratégia do inimigo, vimos lá no passo 1, é poder tomar posse da sua mente. A mente é prejudicada. A influência imediata desses estimulantes é excitar o cérebro à indevida atividade, só para deixá-lo mais fraco e menos capaz de esforço. O efeito posterior é o quê? Prostração. Não somente mental e física, mas moral. Olha essa parte final, gente. Prostração não só mental e física, mas moral. Gente, prostração mental, prostração física, prostração moral. Nós não podemos ter isso. E olha, talvez dessas drogas estimulantes, a mais comum, sem dúvida, é a cafeína. Muito comum, muito comum. E veja os efeitos físicos, mentais do uso da cafeína. Cistite, câncer de mama, câncer de pâncreas, defeitos no nascimento, morte por parto, nervosismo, irritabilidade, ansiedade. Veja, agitação, tremores musculares, insônia, dor de cabeça. Você percebe quanto mal isso faz? Físico, mental. E olha, veja esse dado. 130 miligramas de cafeína por dia para crianças de 8 a 12 anos, durante 2 semanas, causa letargia. Você não quer letargia para os seus filhos, mas é isso que é a causa. E o que mais? Na páginas 422 e 423, olha agora o aspecto moral sendo influenciado. Manifestam muitas vezes um espírito precipitado, impaciente, acusador, vendo as faltas dos outros como através de lentes de aumento e inteiramente incapazes de discernir os próprios defeitos. Percebem? A questão moral é afetada. Vê as faltas dos outros enormes e as suas nem enxerga. Esse é um problema do uso de estimulantes. E mais ainda, você olha aqui, na página ainda 422 e 23, falando sobre isso, quando esses consumidores de chá e café, e o chá aqui é o chamate, tá? Veja que eu morei 11 anos no Rio Grande do Sul, tenho uma filha que nasceu lá, e lá eles usam o chimarrão. É a erva do mate com a água quente. Aqui é o tereré, né, que é a água fria, mas é a mesma planta. Quando se reúnem para entretenimento social, os efeitos de seu pernicioso hábito são manifestos. Todos participam liberalmente das bebidas de sua predileção e, ao fazerem-se sentir os efeitos estimulantes, o que acontece? Solta-se a língua,
E eles começam a má obra de falar mal de outros. Suas palavras não são poucas, nem bem escolhidas. Percebe o aspecto moral como é afetado por um simples estimulante? Falar mal dos outros, solta-se a língua. E olha que perigo, a pessoa nem percebe que este é um engano de Satanás para poder destruir e poder fazer com que você se desvie do projeto de Deus para a sua vida. E mais ainda, olha, uma pesquisadora francesa, ela constatou o seguinte, que quando você faz uma escolha errada, esse é um dos maiores tormentos ao ser humano. Algumas pessoas creem que o arrependimento venha do coração, mas na realidade não. Essa pesquisadora atesta que a questão do arrependimento e o perdão acontece no córtex cerebral. E sabe o que isso quer dizer? Se você tem essa porta comprometida, você não vai sentir arrependimento. O córtex faz ligação entre a emoção e o aprendizado. E o estudo constatou que quem tem lesões nesta parte do cérebro não se preocupa com as consequências de sua escolha. Você percebe? E o uso de estimulantes, ele age neutralizando justamente esta parte, o córtex cerebral. Então, uma pessoa que faz uso de estimulantes, ele está inibindo o arrependimento. Não tendo arrependimento, não há perdão. Você percebe como compromete a salvação? Você percebe como é profundo esse engano que o inimigo tem colocado diante de nós para aprisionar as pessoas, escravizar as suas mentes? Então veja, isso é um desdobramento de uma das ciladas que o inimigo tem colocado em nosso caminho. Agora veja, nós estamos aí vivendo esse momento, adoração a Deus. E nesse plano de Deus, o que muda e o que não muda com o passar dos tempos? Veja, primeiro vamos ver o que muda. Muda a forma de comunicação. No começo, Deus falava pessoalmente com o homem. Depois, Deus passou a falar através dos profetas. Muda os tipos de sinais. Você lembra que no começo era um altar, depois passou a um templo. Primeiro era o patriarca, o pai, depois o sacerdote da família, depois veio a linhagem dos sacerdotes, os levitas, depois os apóstolos. Hoje nós temos pastores, anciãos, diáconos. Então, esses sinais mudam, está ali. Mudam também as formas funcionais. No passado era o sacrifício de animais. Depois veio Jesus. Mudam as formas administrativas. No princípio, a família. Depois passou a ser uma nação escolhida. E hoje é uma igreja que é escolhida. Tudo isso. Agora, existem algumas coisas que não mudam neste plano e desdobramento de Deus. São princípios. E esses princípios têm que ver com a relação entre Deus e o homem, que envolve essas três palavras ali: revelação, fé e prática. O que é revelação? Revelação é a expressa vontade de Deus, dada através dos seus servos, os profetas. Fé é a disposição de crer e aceitar essa orientação divina. E prática é agir segundo o que Deus orientou, requereu, ordenou. E esses três princípios a gente encontra em toda a história da Bíblia. Fé, revelação e prática. Esse é o plano de Deus para o nosso tempo, não esqueça disso. E nós encontramos assim esse princípio na vida de muita gente descrita na palavra. Você pega, por exemplo, o exemplo de Noé. Noé, a Bíblia descreve ali que ele viveu em função disso, não é? Do plano de Deus. Noé recebeu uma revelação de Deus. Qual era a revelação de Deus? Noé, você precisa construir uma arca porque o mundo vai ser destruído por um dilúvio. Está ali. E Noé, ele creu nisso, nessa revelação de Deus. E ele praticou isso, construiu a arca. O plano de Deus estava lá. É interessante que para Noé era uma coisa muito estranha construir uma arca. Não havia chuva, os navios não existiam ainda mais naquelas proporções. Noé podia ter questionado, mas Senhor, não chove, como que pode ser um dilúvio? Peraí, olha o tamanho desse barco, pode ser menor, vai demorar muito para construir, vai ficar muito caro para fazer tudo isso. Não, Noé pela fé
Se o plano de Deus era aquele, ele estava vivendo exatamente como o plano de Deus estava mostrando. E assim foi a vida de Noé. Então veja, a revelação de Deus veio, Noé pela fé recebeu essa revelação e colocou em prática. E isso foi proteção para a sua família, a arca, e foi a salvação deles também. O livro de Hebreus, quando comenta isso, Hebreus capítulo 11, verso 7, descreve assim, olha, pela fé Noé, quando divinamente avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E ainda no verso 8 diz assim, foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Veja, Noé, Abraão, todos eles viveram isso. Deus revelou sua vontade. No caso de Noé, faça uma arca. No caso de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mandarei. E assim, eles se apropriaram disso pela fé, como sendo a vontade de Deus para eles, e colocaram em prática, viveram em função desse plano de Deus. E olha, foi um desafio espiritual muito grande para eles, muito grande. Você pega Noé, construir a arca. Olha aí, Abraão, sai da tua casa. Para onde vai, Abraão? Que lugar é esse? Que distância que é? Como que vai ser? Abraão não sabia nada. Sabe, isto é prática. E qual foi o resultado? Salvaram sua família e todos aqueles que aceitaram essa mensagem foram salvos. E quando você pega exatamente o Noé, Noé não era um menino, Noé tinha 500 anos, sabe? Ele podia ter olhado aquele projeto de Deus e dito assim, mas Senhor, essa arca, ela é muito pequena. O mundo de Noé tinha ali mais de 1 bilhão de pessoas. Senhor, é muita gente para uma arca, parece, embora seja grande, mas tinha que ser maior para muita gente, tem muita gente nesse mundo. Não, era o que Deus planejou. Os mesmos princípios. Verdade presente, revelação, fé e prática. Este foi o movimento que estava acontecendo ali. Por isso, gente, Deus em todos os tempos, Ele quer ensinar o seu povo. Aquela frase dita por Jesus. E olha, e convém lembrar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus falou, Deus revelou, viva em função disso, é o melhor para você. E comentando ainda sobre essa questão do desafio enorme para Noé, olha o que diz o livro Patriarcas e Profetas, página 388. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, vinham de todos os lados multidões para ver a estranha cena e ouvir as palavras sinceras, fervorosas do original pregador. Cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo. Então veja, a verdade presente, ao mesmo tempo que era proteção, salvação, também era uma ferramenta de evangelismo. As pessoas viam aquela arca, a curiosidade delas se aproximavam e ali Noé tinha a oportunidade de pregar a eles o plano de salvação. O mundo ia ser destruído. Eles precisavam se salvar. Esta era a verdade presente para o seu tempo. A fórmula não muda em todos os tempos. Ali está revelação, fé e prática. Há uma exceção para isso? Sim, há uma exceção. E sabe, essa exceção está justamente no plano de salvação. É a única variação. Que a fé é obtida unicamente em Cristo Jesus. Quando se trata de salvação, a Bíblia diz assim, olha, que a alma que pecar, esta morrerá. Nós somos rebeldes por natureza. Nos afastamos de Deus. E agora então podemos resgatar isso através da salvação em Jesus. E isso é inteiramente pela fé. É a única exceção para essa fórmula que está aí. Agora, uma vez que você foi salvo, você começa um processo agora que a Bíblia chama de santificação.
Veja, quando somos salvos, não estamos completos. Falta alguma coisa ainda. E isso nós vamos alcançando com o tempo. E esse tempo, o que vai acontecer durante esse tempo? Ainda somos pecadores, infelizmente. A gente cai, a gente erra. E nesse processo, olha o que diz Provérbios 24:16. Por 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Você sem Jesus é imperfeito, perdido, condenado à morte, pecador, todos nós. Agora, quando você conhece a Jesus e aceita pela fé a salvação que Jesus oferece, você se torna aí perfeito, ainda incompleto, ainda tropeça, cai, você se firma, está... Mas por que é perfeito? Porque você está no caminho. Você cai, você se levanta, mas está no caminho, segue. É diferente de um ímpio. O ímpio também cai, mas quando ele se levanta, ele não está no caminho. Ele está no caminho da perdição, não há salvação ali. E ainda somos incompletos. E vamos caminhando. E vamos ser completos e perfeitos quando? Por ocasião da glorificação. Para você entender melhor, veja Noé, quando ele recebeu a revelação da arca, ele começou a construção. E você sabe, não foi coisa pequena. 120 anos construindo a arca. Imagine você depois de 40 anos, depois de 50 anos, a arca estava completa? Ainda não, faltava bastante coisa. Mas Noé era perfeito? Sim. Estava incompleto? Sim, porque a arca ainda não estava pronta. Mas ele estava no caminho, fazendo o que Deus pediu que ele fizesse. E esta é a diferença de todos nós. Nós precisamos estar no caminho. É isso. Essa é a diferença de santificação nos moldes do perfeccionismo. O perfeccionismo diz que perfeito é sem nenhum pecado. Não! Antes fosse assim. Estamos no caminho, estamos num crescendo, estamos aperfeiçoando. Você pode estar assim, olha, 100% perfeitos na fé, mas ainda incompletos. Vamos ser completos por ocasião da glorificação em Cristo Jesus, por ocasião da sua vinda. Esta é a diferença. Você pega a parábola do bom samaritano, lembra a parábola do bom samaritano? Ali passou pelo caminho um sacerdote, passou ali um levita. Eles eram perfeitos? Não, não eram. Eles não eram nem perfeitos e nem completos, porque não estavam no caminho. Mas passou um samaritano. Aquele samaritano, ele era perfeito? Sim, ele estava no caminho. Ele socorreu aquele homem, fez o que pôde. Ele era completo? Ainda não, ainda não. Mas 100% perfeito, porque estava no caminho. Você consegue entender isso? E esse é o projeto de Deus para todos nós. Um dia seremos perfeitos e completos. Essa é a questão, esse é o projeto de Deus para todos nós. Agora, no livro de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 28, ali conta uma história que você conhece bem. É a história de um homem que construiu sobre a rocha e o homem que construiu sobre a areia. E ali no próprio texto é dito, né? A Bíblia diz assim, veja, quem ouve estas palavras, quem ouve estas minhas palavras e as praticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Minhas palavras, quem ouve as minhas palavras e não pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, e foi grande a sua queda. Então, um construiu sobre a rocha e construiu sobre a areia. O que é construir sobre a rocha? É aquele que ouve as revelações de Deus e pratica. Construiu sobre a rocha. Aquele que ouve, mas não pratica, é aquele que está construindo sobre a areia. Por isso, minha gente, as revelações de Deus para esse tempo, elas são preciosas. Deus quer usar você e eu nesse tempo.
Ele quer nos antecipar as armadilhas, as astutas ciladas que o inimigo tem colocado em nosso caminho, para que a gente possa se desviar, se precaver, se aproprie da revelação que Deus colocou para você. E nós estamos em preparo para a nova terra. Estamos chegando. Estamos no fim do tempo do fim. Esse é o tempo, gente. E você lembra em um outro momento quando o povo foi chamado para herdar uma terra prometida também. Quando Israel foi chamado para herdar a terra prometida, eram 11 dias de caminhada até a terra prometida. E Deus queria ter um preparo especial com aquele povo. E constituiu uma dieta especial para esse povo no tempo do fim. E eu quero dizer para você que nós estamos vivendo hoje no tempo do fim, Deus também tem uma dieta especial para nós, como teve para aquele povo. E qual era a dieta para o povo de Israel para herdar aquela Canaã terrestre? Maná. Maná. O maná era uma monodieta de sabor doce. E era assim. Monodieta. Comia o maná no de jejum, comia o maná no almoço, comia o maná no jantar. Maná de todo jeito. Pão de maná, patê de maná, imagina, maná cozido, maná empanado, assado, de todo jeito. Era maná. Você suportaria comer só maná? E olha, foi um desafio para eles. E depois, o plano se ampliou ainda, porque não entraram, foram incrédulos em um momento, 40 anos vagando pelo deserto, e lá estavam eles com o maná. Gente, chegou um momento que aquele povo estava chamando já de o maná de pão vil. O Salmo 78, 24 ali menciona que como alimento dos anjos, mas o povo chamava de pão vil. Eles estavam com saudade do Egito, e no Egito não era só carne não. A Bíblia menciona que no Egito havia pepino, melão, berinjela, figo, tâmara, amêndoa. Tinha muita coisa interessante lá no Egito, boa. Só que esse povo não queria mais o maná. Agora imagina, chegaram para Moisés, alguns chegaram para Moisés e disseram assim, olha Moisés, o nosso pai Abraão comeu carne. Comeu ou não comeu? Comeu. Os anjos que foram visitar Abraão fizeram o quê? Comeram carne. E ainda você pode dizer assim que um daqueles anjos era o próprio Deus. Mas Moisés, sabe, o que Moisés podia ter dito para eles? Aquele era um outro tempo. A revelação de Deus para esse tempo é outra. A vontade de Deus para esse tempo é essa para nós. Lá em Canaã, quando chegarmos em Canaã, a Bíblia menciona, lá haverá abundância. Leite e mel, abundância de coisas. Mas aqui, o plano de Deus é o maná. Eles deviam viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, a questão, você consegue perceber que não era comida e bebida? Você consegue entender que é viver de toda palavra que sai da boca de Deus? Essa é a questão, gente. Olha o que diz esse pensamento do Patriarcas e Profetas, página 388. Conquanto os princípios não mudem, o Senhor os desenvolve gradualmente, relacionando-se com os seus propósitos, para satisfazer os homens nas várias épocas. Os princípios não mudam, mas o Senhor gradualmente vai desenvolvendo esses princípios para satisfazer os homens nas suas várias épocas. Por isso, gente, nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Não é uma vida de perfeição sem pecado, mas uma vida de perfeição em atender o que diz a palavra de Deus. Essa é a questão. Esse é o projeto de Deus. E aqui está. Verdade presente para cada época. Os profetas revelaram a verdade presente de Deus para cada época. Qual o objetivo dela? Discernimento das astutas ciladas do inimigo. Essa verdade presente seria proteção para o seu povo e seria uma ferramenta de evangelismo também. A questão é que Deus quer salvar você. Deus quer me salvar. E mais do que isso, Deus quer me usar e usar você nesse tempo em que estamos vivendo,
para que você seja esperança para as pessoas, para que você possa levar palavra, além de palavra de esperança, salvação às pessoas. Você se dispõe a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus? Eu convido você para viver assim, viver pela fé, assim como viveram esses homens no passado, esse povo no passado, que a gente possa ser assim nesse tempo. Aguardamos novos céus e nova terra, a volta de Jesus, que chegue logo esse dia. E enquanto não chega, que possamos viver 100% na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida, agora e para